Então, boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade à nossa escola bíblica online. Dessa vez nós vamos terminar a primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar dos versículos 14 até o 21 do capítulo 5, aonde João ele vai pontuar as certezas cristãs por causa de Cristo. Ou seja, quem anda em Cristo vai ter as certezas que as suas orações vão ser atendidas. Como é que a gente vai ver isso? Nessa tabela que eu coloquei aqui, as 5 certezas que João pontua no final do capítulo, a partir do versículo 13, ele diz a certeza da vida eterna em Cristo, que está no versículo 13, a certeza da oração respondida segundo a vontade de Deus, ele vai falar dos versículos 14 até o 17, a certeza da vitória sobre o pecado, no versículo 18, a certeza de pertencer a Deus, no versículo 19, e a certeza de Cristo ser o único e verdadeiro Deus. Isso ele vai falar no versículo 20. Então, para a gente começar a estudar, a certeza de nós estarmos em Cristo já foi falado na aula anterior. Nós vamos começar pela segunda certeza, que é a certeza da oração respondida, que ele fala nos versículos 14 até o 17. Então, ele diz o seguinte, João diz, estamos certos de que ele nos ouve sempre. Então, preste atenção no tempo verbal, é presente, ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, mas é conforme a sua vontade. O versículo 15, ele diz, uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Continuando o versículo 16, se alguém vir um irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a este irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se devorar por aqueles que o cometem. O versículo 17 diz, toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Então a gente tem que tirar desses versículos alguns tópicos chaves. Primeiro é a confiança. Deus ele responde às nossas orações quando nós nos aproximamos dele. E outra coisa, ele atende às nossas orações, mas é conforme a sua vontade. Então ela é a chave estratégica para a oração ser respondida. Nós temos que orar conforme a vontade de Deus, não é conforme a nossa vontade, não é aquilo que nós queremos que aconteça, mas sim orar conforme a vontade de Deus. A gente já estudou que a gente tem que ter um coração limpo, que o nosso coração às vezes nos condena, a gente tem que confessar os nossos pecados, porque às vezes as nossas orações elas não são atendidas porque nós estamos com o pecado não confessado. Então a gente tem que confessar os nossos pecados para sentirmos a alegria de andar com Deus, temos o coração limpo e aí nós podemos orar conforme a vontade de Deus. Então, quando a gente faz a nossa oração conforme a vontade de Deus, ele vai atender a nossa oração, mas é conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade. E ele sempre nos ouve. Então, veja só, o verbo que João usa, ele usa o verbo sempre no presente. Ele sempre nos ouve. Então, Deus sempre ouve as orações dos seus filhos. Então, a gente tem que orar, porque a oração ela é um meio para que nós possamos atingir o fim, que é Deus atender as nossas orações conforme a vontade dele. Porque nós temos que lembrar que nós não somos filhos de um pai mesquinho, nós somos filhos de um pai riquíssimo e que ele atende as nossas orações, mas conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade. E outra coisa que João fala é o pecado que leva à morte. Então, o que seria um pecado que leva à morte? Será que é algum tipo de pecado específico que a gente comete, que aquele pecado ele não tem mais salvação? A Bíblia diz que o único pecado em que você não pode ser perdoado é quando você blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas na Bíblia a gente vê pessoas que pecaram e que foram mortas. Temos o exemplo de Ananias e Safira no Antigo Testamento, temos alguns exemplos no Novo Testamento, temos alguns exemplos no Antigo Testamento de pessoas também que
que foram mortas. Mas o que João está querendo dizer aqui é a pessoa que permanece em pecado. Ela continua praticando aquele pecado e aquele pecado ela não se arrepende. Então, a prática do pecado sem o arrependimento, aquilo ali vai cada dia mais te afastando de Cristo, você vai se acostumando com aquele pecado e aquilo ali vai te levar à morte. Então, essas pessoas que vivem em pecado, que não se arrependem, não confessam, aquilo ali é um caminho para a morte, para as trevas. Ainda a gente falando em oração, eu peguei algumas frases dos livros que eu estava lendo, que eu achei muito interessante. Por exemplo, uma das frases é: orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim se apropriar da disposição de Deus. Essa é a oração. Não é que a gente vai orar, até que Deus vai, de tanto a gente orar, ele vai dizer, tá bom, eu vou atender. Não, a gente tem que se apropriar da vontade dele. A oração, ela é um instrumento poderoso, não para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. Então essa é a função da oração, que a vontade de Deus seja feita na terra. Quem obedece à vontade de Deus e precisar verdadeiramente de algo, ele suprirá, mas à sua maneira e a seu tempo. E outra frase que eu achei muito interessante em relação à oração é que ele diz que Deus ele prometeu suprir nossas necessidades e não as nossas ganâncias. Então, às vezes, a gente pede coisas que Deus não prometeu cumprir. A gente tem que pensar o que é que está escrito na Bíblia, quais são as promessas de Deus para nossas vidas. E muitas vezes nós pedimos coisas que Ele não prometeu cumprir. Então, se Ele não prometeu cumprir, Ele não irá cumprir. Outro tópico que João fala nesse capítulo é a certeza que nós temos da vitória sobre o pecado. Lá no versículo 18, onde está escrito: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Então, todo aquele que nasce de Deus não é escravo do pecado. Mas aí ele diz, aquele que nasceu de Deus. Qual foi aquele que nasceu de Deus? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é aquele que nasceu de Deus, ele não permite que o maligno possa lhe tocar. Então, a gente tem que ter essas palavras-chave desse versículo. Quem é aquele que nasceu de Deus? É Jesus. Quem é o maligno? O maligno é Satanás. Mas veja o que ele diz, ó. Ele, o maligno, ele não pode atuar além do que Deus permite. Então Deus, ele protege seus filhos e impõe limites bastante definidos na influência do poder do maligno de Satanás. Isso a gente vê durante a leitura de alguns livros da Bíblia. Então, ele não permite que Satanás também está submetido a isso, ele não tem autorização para tocar em nós. A gente vê isso em Jó, isso está escrito em Romanos. Eu botei os versículos aqui, ó. Romanos 16, 20, ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então, ele vai esmagar Satanás. Outro versículo que a gente vê lá em João 10, 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Ou seja, ele está cuidando da gente. Ninguém vai nos tirar das mãos dele. A certeza da vitória ainda sobre o pecado, que a gente vê em João capítulo 17, a partir do versículo 12, ele diz, ó, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Ou seja, nenhum dos que estavam com Jesus se perdeu. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, exceto Judas, nenhum dos outros se perdeu, mas foi para que se cumprisse o que estava escrito. Agora vou para junto de ti e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Então,
quem anda com Cristo, quem é nova criatura, não pertence ao mundo. Como também eu não sou, isso é Jesus falando. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, a gente vê aí Jesus intercedendo por nós junto ao Pai para que Ele nos guarde do mal. Então, isso mostra o quanto nós somos cuidados por Ele para que nós não sejamos atingidos pelo maligno. Ele nos guarda e nos protege. Essa é a outra certeza que nós temos, a certeza da vitória sobre o pecado. Porém, nós temos que lembrar que nós vivemos neste mundo. Este mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, que é Satanás, está aqui. Nós temos a nossa velha criatura que nos tenta ao pecado. Então nós temos neste mundo agora o mundo que nos tenta a pecar. Nós temos a nossa velha criatura, o velho homem que nos tenta a pecar. E nós ainda temos Satanás, que é o príncipe deste mundo, que também fica nos tentando a pecar. Mas aquele que é nova criatura, que anda na luz, que não anda mais nas trevas e que aceitou Jesus, ele não sente mais a necessidade de pecar, ele se afasta do pecado. Porém, como nós ainda estamos vivendo neste mundo, nós somos tentados diariamente. Mas Deus ele nos guarda e impede Satanás de nos tocar. Outra certeza que João deixa bem pontuado nesse final da sua primeira carta, é a certeza de que nós pertencemos a Deus. Está lá no versículo 19, onde ele diz: estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós somos de Deus, nós que somos novas criaturas, que andamos na luz, que abandonamos as trevas e tivemos um encontro, entregamos nossa vida a Cristo, somos nova criatura e pertencemos a Deus. É isso que João está escrevendo na sua carta. E o que a gente deve entender disso? Nós somos de Deus e João ainda classifica que existem dois tipos de pessoa nessa primeira carta. Quando a gente vê no capítulo 3, lá no versículo 10, ele diz: deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Então, quem não pratica a justiça, quem não obedece por amor, quem não ama o seu irmão, quem é indiferente com o irmão que está passando alguma necessidade, aquele que guarda o ódio no coração, aquele que comete assassinato, como a gente já viu, esses aí, eles são filhos do diabo. Então, eles não pertencem a Deus. E como o mundo jaz no maligno, os cristãos, os genuínos, eles deveriam evitar contaminar-se com o mundo, porque a gente já viu que o mundo nos tenta a cair em pecado. Então a gente não deve se contaminar com as coisas deste mundo, com essa alegria fugaz que o mundo nos traz, com essa paz que a gente não consegue encontrar, porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz que excede todo o entendimento, a gente só vai encontrar isso em Cristo. Fora dele a gente não tem isso. E nós temos ainda a quinta certeza que João nos aponta no capítulo, que é a certeza de Cristo ser o único e verdadeiro Deus. Está lá escrito no capítulo 5, versículo 20, onde ele diz: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Então veja bem, nós reconhecemos Ele como verdadeiro e nós estamos em Jesus. Este é o verdadeiro Deus e é a verdadeira vida. O que é que a gente tem que tirar desse versículo 20? A vida cristã, ela é a vida real. Então, quem anda em Cristo tem a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira vida.
Cristo é real. Cristo, ele não veio somente em espírito, ele veio em carne, ele veio em osso, ele veio como homem. Então Cristo é real. E o que significa a palavra real? Quando a gente vai atrás do significado da palavra real, ó, uma coisa que é real é uma coisa que ela é original, é uma coisa que ela é autêntica, é uma coisa que não é cópia de algo, é uma coisa que não tem imitação, ou seja, como se usa uma linguagem atual, não é pirataria, é real. Então Cristo é real. E a gente vê várias vezes na Bíblia, ó, Jesus é a luz verdadeira, ele é o pão verdadeiro, ele é a videira verdadeira, ele é a própria verdade. Então, ele, Jesus, ele é original, ele é a vida real. E todas as outras coisas que nos tentam, ou que às vezes nos dão alegrias, que são alegrias momentâneas, que tiram a nossa paz, aquilo ali são imitações, são clonagens, são pirataria, coisas que querem nos desviar da nossa verdadeira vida, do nosso verdadeiro objetivo, do nosso verdadeiro alvo, que é Jesus. E esse versículo em que ele diz da certeza de Cristo ser o verdadeiro e único Deus, é o resumo de toda a carta de João. Toda a carta de João se baseia nisso. Então, a maior certeza de tudo, de todas, é que Cristo é real. E é o fundamento doutrinário da qual provém o amor e a obediência. Cristo é real, nós nos entregamos a Cristo, nós estamos em amor a Cristo, obedecemos a Ele por amor e não por medo. Então essa é a verdadeira obediência, obedecer por amor. Então Cristo é real, é a verdadeira vida. Então são as 5 certezas que João nos mostra. E ele finaliza o capítulo 5, finalizando a sua carta, com uma grande advertência. Filhinhos, cuidado com os ídolos. A gente vê várias advertências na Bíblia sobre ídolos, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. E eu pergunto a vocês, o que é um ídolo, né? O ídolo é só aquela imagem que as pessoas adoram? Ou podem ser outras coisas? Como a gente às vezes vê pessoas dizendo, o objetivo da minha vida é um curso superior, o objetivo da minha vida é ter a minha casa, o objetivo da minha vida é ter o meu carro, o objetivo da minha vida é ter a minha família, é ter um bom emprego, ter o meu salário, é ter uma reserva grande na minha conta, eu ter o meu dinheiro guardado. Então tem gente que coloca essas coisas como objetivo de vida e muitas vezes colocam como prioridade. E se vocês prestaram atenção, eu usei o pronome possessivo meu, a minha, né, o meu dinheiro, a minha casa, a minha família. E a Bíblia mostra que nós somos apenas mordomos, porque tudo é de Deus. Quando a gente coloca essas coisas como objetivos e prioridades, nós estamos colocando, teoricamente, Deus em segundo plano, porque nós estipulamos objetivos e prioridades em nossa vida. Quando a gente faz isso, nós então estamos endeusando coisas. Nós não podemos fazer isso. Muita gente acha que o ídolo é só aquela estátua que as pessoas adoram, mas não, você pode adorar carros, casas, roupas, filhos, esposas, maridos, pais, mães e assim, em primeiro lugar, Deus. Depois, as outras coisas, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter para não colocar prioridades em nossas vidas e colocar Deus em segundo plano. A gente vê lá em 1 Coríntios 8, capítulo 4, que diz: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então aquele ídolo, nada ele é. A gente vê em Salmos as orientações quanto à idolatria, porque ele diz que um ídolo, ele em si, ele não tem existência, ele não é real. Se ele não é real, ele é uma imitação de alguma coisa. É o homem tentando se equiparar a Deus. Ele faz um ídolo, ele faz uma imagem, uma estátua parecida com ele, uma estátua. E
uma imagem que a pessoa faz, ela apenas é uma cópia. Mas aquela imagem, ela não pode intervir pelo seu adorador, né? Porque ela é uma falsidade, ela é um erro. A única coisa que a gente viu que é realidade é Cristo. Então aquela imagem, aqueles ídolos todos, aquilo ali não é real. Ele não pode interceder por você. Ele não pode fazer nada, porque é apenas uma imagem. A gente vê lá em Salmos, ele diz aqui, os ídolos parecem reais para os homens. Eles têm boca, eles têm olhos, eles têm ouvidos, eles têm nariz, eles têm mãos, eles têm pés, mas eles não passam de imitações do que é real. E as pessoas, elas acabam tornando-se semelhante àquilo que elas adoram. Então, se você adora um ídolo que não é real, você está andando na mentira. E aquele que mente se afasta de Deus, está escrito na palavra. Então, os ídolos, as estátuas, elas têm boca, mas não falam, né? Têm olhos, mas não enxergam, têm nariz, mas não sentem cheiro. Elas têm olhos, têm mãos, mas não pegam, têm pés, têm pernas, mas não se locomovem. Elas ficam apenas paradinhas ali no cantinho dela. E as pessoas, às vezes, estão ali se perdendo e adorando imagens, e aquilo está levando a pessoa à perdição, porque aquilo ali, ela é uma falsidade, aquilo ali é uma mentira. E nós estamos cada vez mais, as pessoas sem conhecimento cada vez mais se afastam da verdade, através da idolatria. E ele fecha, eu coloquei aqui bem destacado, filhinho, cuidado com os ídolos. Então, João está destacando esse erro, essa importância, né? E a gente tem que ter a fé cristã, a fé em Cristo, porque Ele é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que nos entregar a Cristo, reconhecê-lo como a verdade, e através dessa verdade nós seremos religados a Deus. Não existe um outro intercessor, não existe um outro elo, não existe um outro caminho senão a Cristo. Então João destaca muito. Ele fala das certezas e no final ele diz, cuidado com os ídolos, para que nós não caiamos neste erro e acabamos nos perdemos pelo meio do caminho. Então aqui a gente vai terminar o capítulo 5, fechando a primeira carta de João. E eu queria desejar a vocês uma boa noite, uma boa semana, uma semana abençoada, debaixo da proteção de Deus. E eu vou agradecer mais uma vez por essa ferramenta que Deus deu inteligência aos homens para que nós possamos aqui, através da internet, estarmos estudando a palavra dele. E nós vamos agora fazer uma oração pela vida de cada um que está aqui assistindo a esta aula da Escola Bíblica Online, que essa palavra consiga chegar até você, que toque o seu coração, que caia as lascas dos seus olhos e que você consiga enxergar a verdade. Santo e eterno Deus, poderoso Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, através dessa ferramenta, essa ferramenta que Tu colocaste em nossas mãos para que nós possamos divulgar a Tua palavra. Que essa palavra ela alcance os corações alcance o coração de várias pessoas, Pai. Que através dela a verdade seja revelada, Pai. Então eu te peço que toque o coração, que seja plantada uma semente na vida de cada pessoa, onde essa palavra chegar, pois a Tua palavra diz que a Tua palavra jamais volta sozinha, ela sempre vai encontrar o destino. E eu espero que seja encontrado o destino. Eu te peço, te agradeço pela semana que vai começar. Peço proteção, que Tu estejas sempre conosco, Pai. Que Tu esteja guiando os nossos passos, que nós estejamos aqui sempre em oração, mas que seja conforme a Tua vontade, que nós não sejamos arrogantes, nem gananciosos, para que nós pedimos apenas aquilo que nós queremos e muitas vezes esquecemos da Tua vontade, Pai. Então eu peço que Tu, através do Teu Espírito Santo, faça agir em nós para que nós possamos agir conforme a Tua vontade, Pai. Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho Jesus, meu Pai. Amém. Uma boa noite a todos e uma chuva de bênção na vida de vocês.